Vamos dar início, para mantermos dentro do tempo, vamos dar início ao Gera em Debate em Retina Médica. 6 perguntas, 12 respostas. Portanto, os temas são essencialmente práticos. Contamos com a participação de especialistas com experiência, pessoas que têm experiência nos temas e que nos vão transmitir o conhecimento que têm dos livros e o conhecimento da experiência. E, portanto, serão respostas essencialmente práticas. Cada apresentador terá exatamente 4 minutos para apresentar o seu tema e cada pergunta tem 10 minutos exatamente e, portanto, corta-se o tempo exatamente ao fim de 10 minutos também. Vamos começar e eu íamos chamar portanto, a doutora Rita Flores vai coordenar o primeiro tema e chamava o doutor José Roque e o doutor Luís Mendonça e chamava também já a doutora Maria da Luz e o doutor Miguel Lume, que ficavam já no segundo sofá, no segundo grupo de sofás, para o segundo tema. Passava a palavra à doutora Rita Flores. Há só um controle de slides. Portanto, vamos iniciar o tema das oclusões venosas retinianas, como tratar no curto e no longo prazo. Convidei o José Roque para apresentar o curto prazo e o Luís Mendonça para apresentar os resultados a longo prazo. Muito obrigado a todos, cumprimentava a mesa e agradecia ao GER e à direção terem-me convidado para estar presente nesta sessão de GER em Debate da Retina Médica e uma vez que é a primeira vez que falo publicamente depois do falecimento da doutora Silva, não queria deixar de manifestar a minha gratidão à doutora Silva, não estaria aqui hoje a falar sobre oclusões venosas se não fosse ela. Vou falar de oclusões venosas, como tratar no curto tempo, nos resultados a curto prazo. E quando falamos em oclusões venosas e a curto prazo, as nossas opções terapêuticas serão dirigidas essencialmente às causas de baixa da visão. O edema, a isquémia e a neovascularização. No curto prazo, evidentemente que as causas mais frequentes de baixa de visão será o edema, pelo que as drogas que mais frequentemente usamos são os anti-angiogénicos. É importante dizer que as oclusões venosas são a segunda maior causa de doença vascular a seguir à retinopatia diabética, estão muitas vezes associadas a outras comorbilidades que têm uma hiperexpressão do fator angiogénico. Fator angiogénico esse que serve de uma forma geral como protetor e indutor da cicatrização. De maneira que há sempre que ponderar a utilização dos antiangiogénicos nestas situações, sendo que é do nosso conhecimento que, pondo os dois fatores nos pratos da balança, sabemos que as oclusões venosas são as situações em que usamos os antiangiogénicos, a situação clínica com maior percentagem de fator angiogénico em circulação. Daí que seja também as situações em que haja melhores resultados. Aí está a provar os estudos com o ranibizumab, o CRUISE e o BRAVO, para as oclusões venosas de ramo e para as oclusões de veia central, em que se verifica uma melhoria da acuidade visual logo após a primeira injeção, e os estudos Vibrant, Copérnicos e Galileu para as oclusões de ramo, da veia central da retina, com ou sem isquémia, há de facto uma melhoria da acuidade visual logo desde a primeira injeção. Desta forma, quando tratamos uma oclusão venosa, temos que ter em atenção que, de facto, há a demonstração que a visão melhora logo após a primeira injeção. A importância da acuidade, apesar da maior parte dos estudos dizer que a melhoria é independente da acuidade visual inicial, é óbvio que se tivermos a boa acuidade visual de início, vamos ter uma melhor acuidade visual final, e daí a importância de um tratamento precoce e da sua instituição tão precoce quanto possível. É importante que fique como take-home message, se quando estamos a tratar uma oclusão venosa não obtivermos gráficos deste género, é porque não estamos a tratar bem e temos que reponderar o tratamento. Muito obrigado. E para além dos 2 anos de follow-up inicial, como seguir e como tratar estes pacientes?
De facto, não existem orientações terapêuticas específicas para o tratamento para além dos 2 anos de follow-up iniciais. E isto porque a evidência que dispomos para consubstanciar a nossa abordagem a longo prazo é menos robusta do que aquela que nós dispomos nos primeiros 2 anos de seguimento e tratamento. Ainda assim, verificamos que quer nas oclusões de ramo, quer nas oclusões da veia central da retina, os anti-angiogénicos, nomeadamente o ranibizumab e os corticoides, nomeadamente o implante de dexametasona, demonstraram de forma consistente a preservação do benefício visual e anatómico alcançado nos primeiros 2 anos de tratamento. E isto à custa de esquemas de tratamento iminentemente reativos, tipo PRN, tendo-se verificado também que a necessidade de retratamento, o número de injeções por ano tem vindo a reduzir ao longo do tempo. Verificamos também, tal como para follow-ups mais curtos, que o prognóstico do tratamento do edema macular associado às oclusões de ramo é melhor do que o prognóstico de tratamento para o edema macular relacionado com as oclusões da veia central, ainda que mesmo as formas isquémicas poderão beneficiar de um seguimento e de um tratamento continuado. No entanto, a necessidade de follow-ups longos é sinónimo de que nem tudo são rosas e, de facto, o que verificamos é que, para além dos 2 anos de follow-up inicial, a frequência de edema macular não resolvido é muito elevada, podendo atingir até os 50%, mesmo quer nas oclusões de ramo, quer nas oclusões da veia central. Isto é, seguir estes pacientes implica lidar com uma frequência muito elevada de um edema macular recorrente e lidar com maus respondedores. E é precisamente para estes 2 tipos de pacientes com edema macular recorrente e para os não respondedores, que necessitamos de uma resposta ou de uma orientação terapêutica mais eficaz. E o que é que podemos fazer para estes doentes? De facto, a estratégia mais frequente é o switch, troca de fármacos dentro da mesma classe terapêutica e entre anti-angiogénicos, ou troca de fármacos entre fármacos de classes terapêuticas diferentes, a substituição, por exemplo, de um anti-angiogénico por um corticoide. É importante esclarecer desde o início se temos presente uma isquemia macular como um indicador de mau prognóstico, independentemente da estratégia terapêutica adotada. Importa esclarecer de forma definitiva qual será o papel da isquemia periférica na resposta ao tratamento, ou seja, do eventual benefício da ablação desta retina periférica na resposta ao tratamento. A evidência atual sugere que, à partida, não terá benefício. Importa esclarecer o eventual benefício de terapêuticas combinadas e de estratégias de resgate terapêutico, sem evidência para o laser macular convencional, mas esclarecer se eventualmente formas alternativas de laser micropulsado, poderão ser benéficas em combinação com as estratégias terapêuticas já utilizadas. Esclarecer se de facto esclarecer o potencial e previsível benefício de esquemas terapêuticos mais proativos, como o Treat and Extend, em detrimento dos esquemas reativos tipo PRN. Tentar identificar fatores preditivos imagiológicos e biomarcadores que nos permitam identificar maior suscetibilidade a determinado tipo de tratamentos ou fármacos, no sentido de conseguirmos customizar e personalizar tratamentos. E depois, o futuro reserva-nos também os resultados com novos fármacos, novos anti-angiogénicos, como a Convercept, Rolsizumab, Faricimab, e de outros sistemas de administração de fármacos, como os novos sistemas de libertação prolongada de fármacos ou sistemas que nos permitam administrar fármacos noutros espaços que não o intravíteo, como por exemplo o supracoroideo. Em suma, e a título de conclusão, importa passar a imagem de que, de facto, devemos interpretar as oclusões venosas, nomeadamente as oclusões da veia central da retina, como doenças crónicas que necessitam de seguimento e tratamento continuado e também que tratar oclusões venosas não é só tratar edema macular, é necessário ter presente o risco de desenvolvimento de complicações neovasculares e o respectivo tratamento. Todas elas assinaladas.
é inegável o benefício dos anti-VEGFs e dos corticoides no tratamento das oclusões venosas. A ideia é tratar preferencialmente em fase precoce e tratar, se não for possível, tratar em fase precoce. Não esquecer a importância de observar a periferia da retina e analisar a isquémia, considerar a possibilidade de laser complementar no tratamento destes doentes e considerar o tratamento a longo prazo, sobretudo em certas formas de oclusão da veia central da retina. Muito bem, vamos agora passar à segunda pergunta. A segunda pergunta, eu convidei a professora Maria da Luz Cachulo e o Dr. Miguel Lume para falarem das neovascularizações não exudativas. A doutora Maria da Luz Cachulo vai começar por fazer a definição da neovascularização não exudativa e o Dr. Miguel Lume vai passar à atitude a tomar perante estes doentes. Boa tarde a todos. Eu vou começar por dizer que a definição tradicional de neovascularização coroideia e o início desta neovascularização coroideia era tipicamente definido pelas suas manifestações, pelo início das suas manifestações exudativas. E estas manifestações exudativas eram diagnosticadas habitualmente pela angiografia fluoresceínica, que mostrava derrame a partir do tecido vascular não competente ou pela presença de fluido no OCT. Porém, por volta do final dos anos de 1990, surgiu a noção de neovascularizações subclínicas em doentes sem manifestações exudativas da DMI. E surgiu porquê? Porque detectou-se que a angiografia com indocianina verde mostrava em doentes sem manifestações exudativas alterações de hipersenescência, quer fosse sob a forma de hotspots ou de placas hiperfluorescentes tardias, e que estas lesões tinham maior risco de progredir para a exudação no follow-up. Mais tarde, já em 2013, Kerk conseguiu correlacionar estas placas hipersenescentes na ICG com alterações no OCT e ele demonstrou que havia uma correlação entre estas placas e o sinal da dupla camada, que era uma separação do epitélio pigmentado que se apresentava irregular e separado da membrana de Bruch por um material moderadamente refletivo e que poderia corresponder a uma membrana neovascular do tipo 1 que ascende porque não tinha sinais de exudação. Hoje em dia, o OCTA é um método complementar que nos permite e que pode ser um método ótimo para detectar este tipo de neovascularizações subclínicas e ultrapassar um pouco as limitações da indocianina verde, por ser um exame mais rápido, sem riscos e muito menos dispendioso. Vamos então a alguns conceitos importantes. Então, o que é uma neovascularização ativa? É uma neovascularização exudativa, isto é, temos sinais de atividade da membrana, temos derrame na angiografia, temos fluido sub- ou intrarretiniano no OCT, são olhos que claramente necessitam de tratamento. O OCTA mostra-nos com grande definição este tipo de neovascularizações e também o OCT de fluxo permite visualizar, de facto, o fluxo de sangue entre o epitélio pigmentado e a membrana de Bruch nas membranas neovasculares do tipo 1. Membranas neovasculares silenciosas são aquelas que tiveram atividade prévia, correntemente estão inativas e estão sem tratamento há mais de 12 semanas. São membranas que também se visualizam no OCTA, mas há muito menor fluxo sanguíneo, há muito menos vasos finos, há muito menos anastomoses. Os vasos são habitualmente mais grossos e mais retos.
sendo que nas imagens de BSCAN muitas vezes podem passar despercebidas e apresentar apenas uma discreta irregularidade do epitélio pigmentado. Por fim, as membranas neovasculares não exudativas ou quiescentes, também denominadas de subclínicas. Não há uma definição absolutamente unânime para este tipo de neovascularização. Há unanimidade no facto de saber que são membranas sem sinais de atividade, portanto não há fluido no OCT, não tiveram tratamento prévio, mas há um ponto em que não há unanimidade relativamente a esta definição. Alguns autores, como Kerk e Carnevali, falam num período mínimo de 6 meses de inatividade comprovada pelo OCT para se designar desta forma, a membrana quiescente, mas, por exemplo, o grupo de Rosenfeld passa um pouco por cima desta definição temporal. De qualquer forma, morfologicamente, sabemos que o OCT nos mostra uma elevação irregular. Maria da Luz, já excedeu o seu tempo. Calma agora. 1 minuto e tal. Eu penso que o Miguel vai abordar essa parte. Muito obrigada. Pronto. Então, muito boa tarde. Eu vou, por questão do tempo, gestão de tempo, vou centrar a minha apresentação apenas nas membranas neovascularizações quiescentes. Como já foi referido, isto está-se a mexer, não estou a fazer nada, mas... Eu juro que não toquei em nenhum botão. Ora bem, então, de facto, a doutora Maria da Luz já falou do conceito ainda em evolução, de realmente há autores que falam indistintamente dos dois tipos de membrana, subclínica ou quiescente, outros distinguem a quiescente como sendo, dizem que a quiescente obriga, no fundo, a estar subclínica durante pelo menos 6 meses. Qual é a causa destas lesões quiescentes? Bom, as lesões quiescentes podem ocorrer na DMI intermédia, podem ocorrer também na DMI avançada não exudativa, ou seja, atrofia geográfica, e podem também ocorrer secundariamente a outras causas que não a DMI. Qualquer patologia que dê uma neovascularização coroideia pode, pelo menos teoricamente, dar também uma neovascularização quiescente. Sobretudo se for típico, o aparecimento de neovascularização tipo 1. Não é obrigatório, mas é realmente do tipo mais frequente. Como já foi dito, o OCTA é o exame preferencial para diagnosticar e monitorizar este tipo de lesão. A angiografia verde endossanina realmente também é possível identificar com a verde endossanina ou mesmo com a OCT estrutural a lesão quiescente, mas de facto o OCTA é quem consegue melhor diagnosticar e monitorizar ao longo do tempo. O que devemos fazer quando encontrarmos uma lesão quiescente? Realmente é obrigatório fazer uma monitorização rigorosa deste tipo de lesão. Realmente aqui vemos este gráfico de uma publicação do grupo do professor Rosenfeld e vemos que a presença de neovascularização subclínica aumenta muito significativamente o risco de desenvolvimento de lesão exudativa. Qual a frequência adequada para monitorização destes doentes? Não há, digamos, uma ideia consensual, mas é vulgar de defender ou fazermos esta avaliação mensal nos primeiros 3 meses após o diagnóstico e depois, se realmente não houver conversão para a lesão exudativa, alargarmos o intervalo terapêutico para 3 meses. Este é um caso que eu trago, um caso com alguns meses de seguimento já, numa doente com estrias angioides, em que vemos realmente no OCT estrutural o sinal dupla camada, ausência de edema da retina e vemos a lesão, o complexo neovascular multilobular, que permanece relativamente estável ao longo dos 15 meses de seguimento. Em relação ao tratamento, devemos ou não tratar as neovascularizações quiescentes?
A resposta é não, apenas tratamos se houver realmente conversão para lesão exudativa. E sabemos que estas lesões frequentemente têm uma ótima resposta, uma única injeção de anti-VEGF, pelo que podemos ter alguns autores, pelo menos, advogam uma abordagem mais reativa e não tão proativa no tratamento destes doentes. Professora Ângela, muito obrigado. Pode passar o slide seguinte. Já agora, só para concluir, era importante dizer que, como já foi realçado, não há guidelines estabelecidas quanto às neovascularizações não exudativas. É fundamental termos o conceito que há uma DMI neovascular que nem sempre é exudativa e essa neovascularização, em alguns casos, não se sabe se até pode ser protetora para inibir certos tipos de atrofias mais graves e, portanto, ter um papel protetor e não deve ser tratada enquanto não revelar sinais exudativos para a retina. Era essa a nossa mensagem principal. Muito obrigado. O próximo tema vai ser não respondedores no edema macular diabético, como identificar e como tratar. Este tema é muito importante no edema macular diabético porque temos múltiplas drogas com vários mecanismos de ação e que podemos alternar ou podemos associar. E, portanto, interessa saber, na vida real, como é que nós conseguimos identificar estas situações e como é que as tratamos. Para isso, convidamos a doutora Margarida Queiroz e Carla Teixeira e passava a palavra à Margarida Queiroz. Olá, boa tarde. Então, vamos falar de edemas maculares não respondedores. Atualmente, nós sabemos que os anti-VEGF são o tratamento de primeira escolha para o edema macular diabético. Estes fármacos foram testados em estudos clínicos, multicêntricos e randomizados e foram considerados seguros e eficazes para este tratamento. No entanto, existe uma percentagem significativa de doentes que não respondem ou que têm uma resposta subótima. O protocolo I e o protocolo T demonstraram que 40% a 70% dos doentes tratados apresentam um edema macular persistente aos 2 anos. Demonstraram ainda que, nesses doentes tratados, havia uma melhoria da acuidade visual na maioria dos casos em relação à baseline e que a perda da acuidade visual era rara. Portanto, podemos ver aqui a perda da acuidade visual era rara. Tínhamos também um grupo que teria uma resposta menor e que manteria a má resposta ao longo dos 12 meses. O estudo VISTA e o estudo VIVID deram-nos algumas definições. Definiram como early responder quando há resposta às 12 semanas, isto é, após as 3 primeiras intravítreas. Teremos uma situação de limited early responder quando às 12 semanas a melhoria da acuidade visual é inferior a 5 letras, quando a diminuição da espessura foveal é menor a 10% e a espessura subfoveal fica mantida acima das 300 micras. Na prática clínica, o que é que nós consideramos? Consideramos um edema macular diabético respondedor sempre que há resposta após as 3 intravítreas iniciais, portanto, nos primeiros 3 a 4 meses. Consideramos uma resposta inadequada ou subótima quando não há uma resposta nos 3 a 6 meses com intravítreas consecutivas, um edema macular persistente quando há uma redução menor que 10% da espessura foveal ou quando a espessura foveal se mantém acima das 300 micras aos 12 meses. Falamos ainda em edema macular recorrente quando há um aumento de 10% da espessura foveal central em relação à menor espessura que conseguimos durante os primeiros 12 meses de tratamento. E então, como tratar? Então, como podemos tratar estes doentes? Relativamente ao tratamento, nós temos várias hipóteses. Inicialmente, podemos trocar de fármaco anti-VEGF. Há vários estudos já com switch entre os vários fármacos anti-VEGF em que se verificou uma melhoria da acuidade visual e diminuição da espessura central da retina, principalmente quando o primeiro fármaco é o bevacizumab e o fármaco para que se muda é o ranibizumab ou o aflibercept.
De acordo também com o protocolo T, o aflibercept mostra maior efeito em doentes com acuidades visuais baixas. Esta melhoria do switch verifica-se mais com doentes que têm uma baixa acuidade visual ou espessuras maculares maiores. Podemos ainda mudar de grupo terapêutico para um corticoide, tem uma farmacologia diferente. Nós podemos jogar um pouco com a inflamação, que é muito característica do edema macular diabético, e o corticoide parece ser muito eficaz, por isso reduz não só o anti-VEGF, mas todas as outras citoquinas inflamatórias. Além de que a farmacologia do corticoide nos permite diminuir o número de injeções. Podemos ainda combinar os dois tratamentos, fazer uma terapêutica combinada de corticoide com anti-VEGF. Temos ainda o laser, que não está morto, e considera-se que o laser macular pode ser uma terapêutica adjuvante, principalmente em casos em que existe um edema macular focal, longe da fóvea, e a vitrectomia também é uma hipótese terapêutica, principalmente quando existem membranas epirretinianas ou trações vitreomaculares que condicionam uma resposta insuficiente ao tratamento farmacológico. Encontrei um artigo de recomendações de um painel de especialistas que diz tudo isto que eu estive, ou sumariza tudo isto que eu estive a falar, e então eles dividem o edema macular com envolvimento central, sem envolvimento central. A primeira linha são os anti-VEGFs, consideram que se a resposta for insuficiente, deve-se inicialmente mudar o fármaco anti-VEGF, se não houver resposta suficiente, deve-se partir para o corticoide e, se a resposta ainda assim não for suficiente, fazer uma terapêutica combinada. E são estas as recomendações deste painel de especialistas. E a primeira linha é o anti-VEGF, o switch para outro fármaco, não tolerar mais do que 4 a 6 meses de edema persistente. O componente inflamatório no edema macular é muito importante, e o switch para o corticoide e o laser como terapêutica adjuvante. Dr. João. Muito obrigado. Assim, em termos em jeito de conclusão, o primeiro conceito é que não existe um consenso absoluto sobre a definição de edema macular não respondedor ou com resposta subótima. Isso é muito importante, e isto é quase tudo baseado em subanálises de estudos pivotais, e não temos realmente um conceito. E apesar da tentativa, outro aspecto também muito importante, apesar da tentativa de encontrar fenotipos preditivos da resposta terapêutica na prática clínica, com base no OCT, a verdade é que na prática clínica testamos uma terapêutica, vemos como é que ela responde, e a partir daí definimos vários fenotipos que depois nos permitem predizer qual é que vai ser a resposta a longo prazo. E considera-se como critério de resposta, e portanto o não resposta será o contrário, quando temos uma melhoria da acuidade visual superior a 5 letras ou uma redução da espessura da retina superior a 10%, com tempos que são variáveis das 12 às 24 semanas, ou seja, 3 a 6 meses. É variável. O tratamento, obviamente, que podemos fazer o switch entre classes do mesmo fármaco para outro anti-VEGF, ou podemos fazer switch para o corticoide, mas talvez seja de pensar, apesar de não existir uma evidência científica, porque só existe um racional terapêutico, pensar em terapêutica combinada. Na terapêutica combinada não é propriamente o mesmo que terapêutica alternada, ou seja, é importante ter a biodisponibilidade de um fármaco quando se faz o segundo, não é esperar que um acabe para depois fazer a outra categoria de fármaco. O laser macular ainda não está morto, ainda existem indicações precisas para o laser, não tanto macular, mas para o laser focal, e
e a vitrectomia em situações muito específicas e muito bem definidas. E era tudo sobre os não respondedores ou respondedores subótimos. Queria agradecer a magnífica apresentação e o poder de síntese que tiveram. Está bem? Muito obrigado. Então peço agora à doutora Fernanda Vaz para ir até lá acima. E começaríamos por falar de um aspecto que, enfim, implica com a nossa vida e com a vida dos nossos doentes. A forma organizacional como nós lidamos, como nós gerimos o fluxo de doentes. No fundo, qual é a forma que nós temos para obter uma maior eficácia? Passa-me o primeiro slide, por favor. Inovar em processos é tão ou mais importante que inovar em tecnologia ou medicamentos. Isto, todos nós vamos tendo consciência disto. Por outro lado, o paciente deve estar no centro do processo. A Fernanda Vaz pensou isto muito bem e tem algo para nos dizer. Antes de mais, eu agradeço as palavras do Zé Henriques, só podem ser palavras amigas. Aquilo que nós no Hospital Egas Muniz tentámos fazer, como todos, foi organizar o melhor possível dentro dos recursos que tínhamos para obter os melhores resultados possíveis. Então, o problema já está identificado, todos nós sabemos, é o número crescente de doentes, de consultas, de procedimentos, que levam também a uma enorme carga burocrática e onde não podemos descurar nunca a segurança nem a humanização da consulta. E então, depois de pensarmos um pouco, achámos que a solução passava por arranjar uma equipa, um espaço e uma dinâmica. A equipa, além do médico, conta com um ortoptista a avaliar as acuidades visuais e as pressões intraoculares, um outro ortoptista que está dentro da sala do gabinete de consulta a realizar OCT-A, sistematicamente a todos os doentes, um auxiliar que facilita a entrada e a saída dos doentes, e uma enfermeira que, para além da dilatação, gere autenticamente a consulta e trata de todos os aspectos burocráticos da mesma. Quando é necessário fazer uma angiografia, é recrutada uma outra enfermeira. E depois o espaço. O nosso espaço conta com 4 gabinetes. Os 2 primeiros são gabinetes de consulta totalmente apetrechados, com 2 OCTs spectralis. Um deles é um OCT-A. Depois há um outro gabinete de angiografia e no mesmo corredor, portanto, contiguamente, uma sala de injeções que, portanto, está fora do bloco, o que nos parece fundamental para reduzir a entropia do bloco. Depois mudámos o paradigma da consulta. Em vez de termos a consulta clássica de 15 a 20 minutos face-to-face com o médico, fazemos consultas rápidas de 5 a 7 minutos, em que para o médico apenas fica a fazer o diagnóstico e tomar a decisão terapêutica. Assim, geramos 36 a 48 vagas num período de 6 horas. E também trabalhamos numa lógica do One Day Clinic para reduzir o número de vindas do doente ao hospital. Conseguimos, naqueles em que é necessário, fazer a injeção, o tratamento no mesmo dia da consulta. Para isso, gerámos 20 vagas para injeções diárias, 5 dias por semana. E depois protocolámos todo este fluxo, desde o check-in no secretariado, onde são marcados 6 a 8 doentes por hora, até ao check-out, depois da consulta e depois de fazer a injeção com a enfermeira, que trata, como eu já disse, de todos os aspectos burocráticos, nomeadamente de fazer as leaks e de marcar a nova consulta. Nesta lógica, em 2018, fizemos cerca de 5.500 consultas de retina médica, englobando também retinopatia diabética, neovascularização coroideia e tudo, e 3.052 injeções intravítreas. Só no mês de janeiro deste ano fizemos 361 injeções intravítreas. A forma como nós organizámos
o serviço nesta questão, tem, na verdade, uma base conceptual. Não foi com essa base que o fizemos, foi, na verdade, organizámos isto de forma empírica, mas existe uma base conceptual que está a ser utilizada em algumas instituições, nomeadamente internacionais, e que se baseiam nos princípios Lean e Six Sigma, que vêm das multinacionais que têm linhas de montagem muito otimizadas, e como, por exemplo, a Motorola e a Toyota. Assim, o conceito de Lean visa eliminar o desperdício. Eu daria como exemplo o eliminar movimentos e esperas desnecessárias, não enviar o nosso doente para o outro lado do serviço para ele vir 2 horas depois com o OCT feito, eliminar registros e burocracias redundantes, não manter, por exemplo, doentes em consultas que já podiam ter tido alta. E depois o conceito Six Sigma, que visa eliminar a variabilidade, ou seja, protocolar o flow de doentes o mais possível, por forma a haver pouca variabilidade de procedimentos entre eles. Eu daria um exemplo. Na nossa secção, todos os doentes que entram são dilatados dos dois olhos, não perdemos tempo a saber se é o olho direito, se é o olho esquerdo ou se é sequer para dilatar. Depois, temos que ter, obviamente, rigor nos registros. A nossa consulta está informatizada, usamos o programa CIMA para o registro das pressões, da cuidado, e criámos um cartão de registros em que registamos todos os fármacos, a data das injeções e, obviamente, que, por fim, é preciso auditar os resultados e corrigir, quando necessário, os desajustes. Fernanda, falas com um entusiasmo que nos contagias, mas eu pedi ao Manel Falcão para apresentar a experiência do Hospital de São João, também na forma como organizam a... Eu não me importo de falar menos, porque realmente acho que o esforço feito pela doutora Fernanda e pelo serviço do Egas Muniz realmente é salutar, e é importante felicitar isso e dizer isso à doutora Fernanda, porque realmente não é fácil ver 36 doentes, mas é possível porque se tem uma equipa a trabalhar para si e o seu trabalho é único e exclusivamente médico, tem uma equipa que faz o trabalho de ortótica, um auxiliar que transporta os doentes, tudo isso facilita a nossa consulta e dinamiza as coisas, e muitos parabéns por isso. Em relação ao São João, nós não temos esta visão espetacular que a doutora Fernanda falou, temos dificuldade em fazer consultas e tratamentos no mesmo dia e temos as limitações que todos têm de recursos humanos e recursos técnicos. O nosso objetivo principal, a nosso ver, é tratarmos o doente e sabemos que o principal determinante da cuidado visual dos doentes não é o número de vezes que eles nos vêm ver, mas o número de vezes que eles são tratados. E, portanto, basicamente o que nós estamos a fazer é estamos a privilegiar o número de injeções em vez do número de consultas. Nós preferimos sobretratar os doentes a subtratar e, portanto, estamos muitas vezes a fazer regimes de treat and extend e, em alguns casos, podemos fazer regimes fixos nos doentes que fazem injeções de 2 em 2 meses com a Aflibercept. Na fase inicial, as consultas são mais frequentes, na altura da dose de carga, porque queremos perceber se o doente está a responder bem ao tratamento e para esclarecer uma ou outra dúvida que o doente possa ter, mas a partir do momento em que o doente passa a ser um doente que nós temos a doença controlada, quer a DMI, quer o edema macular diabético, vamos começar a espaçar as nossas consultas e fazemos injeções sem consultas. E, portanto, um doente é capaz de ter 3 ou 4 consultas marcadas, sem consulta pelo meio, e nós não agendamos os doentes diretamente, agendamos num sistema de papel antigo ainda, estamos a tentar mudar as coisas, mas o doente pode ter várias injeções marcadas e depois é uma administrativa que insere os doentes na semana antes ou no dia antes da injeção, para não haver conflitos com as listas de inscritos em cirurgias. E assim conseguimos fazer um número de injeções bastante adequado para o que o doente precisa de fazer por ano. Os doentes necessitam de ter, com este modelo, têm que ter um acesso rápido ao médico no caso de uma alteração da sintomatologia. É possível que um doente meu só o veja de meio a meio ano, apesar de ele ter 3 ou 4 injeções pelo meio, mas o doente sabe que se tiver um problema qualquer no olho dele, fosse piorar daquele olho ou qualquer coisa não estiver a correr bem, que ele pode vir falar comigo, sabe quais são os dias que eu estou no hospital e tem a autonomia para vir fazer isso, e isso é importante para que eles se sintam seguros e para podermos tratar os segundos olhos quando eles são afetados. E diminui o número de consultas que os doentes têm e o mais importante é que não estamos a prejudicar a visão deles, que é aquilo que é o mais importante. Outras notas, era importante realmente a gente tentar tirar as injeções do bloco operatório e termos salas dedicadas e com condições para conseguir fazer mais tratamentos e isto iria também facilitar o movimento dos doentes.
aumentando o número de tratamentos que podemos fazer por dia. E outra coisa que nós também fazemos, que há outras pessoas que não fazem, é que fazemos injeções bilaterais, não temos medo de as fazer e não temos tido problemas com endoftalmites por causa disso e, portanto, é uma coisa que nós fazemos para otimizar também os nossos recursos. Obrigado. Passo ao slide. Então terminávamos referindo que a retina é dependente do tempo, um atraso altera os nossos resultados. Por outro lado, é importante continuar a referir esta ideia, o doente em primeiro lugar, temos que centrar a nossa resposta nas necessidades do doente e todo o staff, todo o hospital, todo o processo deve ser dirigido para esta resposta ótima ao doente. E, portanto, temos que ajustar os nossos processos, a forma como nós cuidamos dos doentes, de forma a responder a esta situação de responder às necessidades do nosso doente. Obrigado. Ora, boa tarde. Como nós já vimos hoje, sabe-se imenso sobre edema macular diabético, mas há imensas coisas que nós ainda não sabemos, se calhar muito mais. Indiscutivelmente, uma das coisas que sabemos em relação ao edema macular diabético é que tem uma etiologia multifatorial, em que o VEGF tem um papel muito importante, mas não é o seu único papel. Na nossa prática clínica, pelo menos até agora, o que nós tínhamos, o tratamento de primeira linha para o edema macular diabético era indiscutivelmente o tratamento anti-VEGF, a partir do momento em que ele apareceu, mas há cada vez mais estudos que parecem mostrar que os corticoides podem vir a tomar um papel importante nesta fase de tratamento. Para nos tirar completamente as dúvidas, temos a doutora Marta Vilafranca e a doutora Liliane Duarte, que cada uma vai defender a sua dama, não é dama, cavaleiro neste caso. Sim. E a doutora Marta vai então iniciar as hostilidades a defender os anti-VEGFs como tratamento de primeira linha. Já foi dito quase tudo, mas ainda assim, dos vários estudos que existem dos anti-VEGFs, eu trouxe o protocolo T porque é conhecido de todos e que mostra que no primeiro ano há uma melhoria de praticamente a acuidade visual de todos os doentes, mesmo aqueles que já têm uma baixa acuidade visual, e esses resultados mantêm-se ao segundo ano, portanto os doentes mantêm o ganho de letras que tinham. E isto à custa de uma redução do número de injeções. Para além destes bons resultados em termos de acuidade visual, de subanálise do mesmo protocolo T, há ainda um efeito adicional da terapêutica dos anti-VEGFs, que é melhorar o grau da retinopatia diabética. Temos uma questão que já aqui foi falada, que é a presença do edema macular diabético é persistente ou refratário. Este slide que já foi mostrado 3 vezes, acho eu, de facto mostra uma percentagem que é importante destes doentes que mantêm edema macular, ainda que alguns ainda com boa acuidade visual, e por isso foram feitos alguns estudos já e cada vez mais com a introdução dos corticoides, e em relação aos estudos e em particular ao protocolo U, de facto verifica-se que os corticoides são muito mais eficazes na redução da espessura da retina, mas que depois em termos de resultados da acuidade visual são muito sobreponíveis. E depois também do protocolo T, nós sabemos que metade dos doentes que aos 6 meses ainda têm edema da retina, aos 2 anos este já está resolvido. E mesmo aqueles que mantêm aos 2 anos algum edema têm uma boa acuidade visual e já têm uma recuperação de mais do que 10 letras. Portanto, pesando os pós e os contras das terapêuticas, de facto, os anti-VEGFs tratam praticamente todos os doentes, têm uma vantagem adicional de poder melhorar o grau da retinopatia diabética, com muito poucos efeitos oculares, sistémicos também. Claro que tem a desvantagem de serem tratamentos mensais, que pelo menos terão que ser assim nas primeiras fases do tratamento, e por atuarem apenas num fator, ainda têm alguns casos que não se devem menosprezar de edema macular persistente. E como tal, os anti-VEGFs devem ser considerados como o tratamento de primeira linha nestes doentes, mas quando temos uma resposta subótima, devem ser considerados outros tratamentos.
Doutora Liliana Duarte, agora para mostrar que os corticoides é o que está a dar. Ora bem, já se falou muito dos corticoides e nós sabemos que os corticoides têm um papel importante na mediação de todo o processo inflamatório do edema macular diabético, inclusive são moduladores da atividade dos VEGFs e, pelos vistos, podem ter algum papel reestruturante da barreira hematorretiniana lesada. Eu contratei o Dr. Miguel Amaro para detalhar este meu slide, no fundo para mostrar que há evidência, não só de um estudo prospectivo, mas também dos estudos real life, que os doentes naïve têm um benefício significativo em serem tratados com corticoide. Há uma coisa que nós temos que pensar: tratar um doente naïve não quer dizer necessariamente tratar um doente com um edema macular fresquinho, ou seja, recente. Muitas vezes aparece-nos um doente na consulta que tem um edema macular, se calhar, já há muito tempo, já com algumas características crónicas, com estudados duros, e estudos mostram que os corticoides têm um efeito muito mais rápido e eficaz que os anti-VEGF na redução dos estudados duros, como este exemplo real que eu aqui vos mostro. Em suma, nós sabemos que os corticoides têm algumas vantagens: a ação moduladora dos processos inflamatórios, a diminuição franca do burden, que é um problema que todos nós temos neste momento com os anti-VEGF, e o eventual efeito na redução rápida dos estudados duros. Com os corticoides falamos sempre do risco de hipertensão ocular glaucoma, mas já há muitos estudos que nos mostram que a hipertensão ocular, apesar de ser alta, é absolutamente controlável medicamente. O risco de necessidade de tratamento, por falência de tratamento médico com cirurgia, é muito baixo. A catarata, já sabemos que há esse risco, mas às vezes necessitando de tratar, a catarata opera-se. Por fim, quando é que tratamos os doentes ou podemos usar o corticoide como primeira linha? Sem dúvida, quando nós queremos diminuir o burden, por questões pessoais do doente, por questões de logística, já vimos isto tudo aqui. Indubitavelmente, num doente pseudofáquico não temos problemas. Eventualmente, quando há necessidade num doente já grande presbita, que já perdeu a acomodação toda. Nos casos de edema macular naïve, mas que têm sinais de uma eventual cronicidade, e claro, há aquelas situações que nós temos imenso receio de utilizar o anti-VEGF por vários motivos sistémicos, por exemplo, e que então é uma boa opção. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Liliana. No fundo é isto, nós ao longo do que ouvimos no dia de hoje, num mundo ideal, cada doente diabético, e dada as suas particularidades, devia ser tratado de uma forma personalizada, mas enquanto não temos isso, devemos lá chegar. Pelo menos agora eu tenho a percepção que saímos com a ideia ou a certeza que temos mais uma arma para, se quisermos, utilizarmos em primeira linha em doentes selecionados, e sabemos que os resultados no fim vão ser pelo menos tão bons quanto aqueles que nós já tratávamos com os anti-VEGFs, passamos, digamos, sem receio de utilizarmos os corticoides como primeira linha em alguns doentes selecionados. Muito obrigado. Muito bem, passamos agora... ao último tema, à última pergunta, que é a importância do OCTA na prática clínica. Podes passar ao primeiro slide, por favor. O outro a seguir. Este aqui, qual é o impacto que tem o OCTA na prática clínica? E que, progressivamente nós vamos utilizando e tomando, torna-se mais fácil para nós a interpretação. Ainda é muito time consuming, mas há patologias nas quais certamente ele melhora o diagnóstico, é útil para o diagnóstico e evita a utilização de exames invasivos. A doutora Sandra vai falar sobre esta utilidade na patologia da retina e a doutora Cláudia na patologia da coroide. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vou-me debruçar mais sobre a parte superior da retina ou anterior. A retinopatia diabética, as oclusões vasculares, a telangiectasia já foram também muito bem explicadas pela doutora Rita Flores, vou-me abster de falar delas, que o tempo é curto. Quando falamos do OCT, o que é que nós temos? É um cubo de informação, esse de informação que é repetido no tempo, no mesmo sítio, menor ou maior, consoante aquilo que nós queremos estudar,
o pormenor que nós precisamos e, no final de tudo, pelas limitações técnicas que os vários aparelhos nos dão. Nós temos neste momento o OCT Swept Source, que nos permite fazer desde 3 até 12 milímetros por 12 milímetros esse cubo sem montagem, só de uma aquisição. E quando fazemos OCT, o que é que nestas patologias nós vamos estudar? A arquitetura vascular, e o OCTA vem-nos permitir perceber que temos os 3 plexos, o superficial, o intermédio e o profundo. Temos aqui um intermédio pelo meio que inicialmente não era conhecido. Perceber se há zonas de isquémia, e essas zonas de isquémia, para além de vermos as imagens vasculares, podemos depois fazer um mapa de densidade vascular e perceber onde é que estão as zonas com mais vasos ou menos vasos. A exudação não é um dado direto, é um dado indireto, e esse dado indireto conseguimos percebê-lo pela imagem do B-scan estrutural e pelo fluxo. E percebemos que há as zonas de fluxo, mais ou menos, mas há aquelas zonas vazias, que onde não vemos fluxos, que podem corresponder aos espaços quísticos, e que aqui vemos bem na imagem, estas zonas escuras correspondem a quistos. Aqui podemos observar os vários plexos que o OCT nos permite, porque este cubo de informação pode ser estudado da frente para trás, em planos anteroposteriores ou mesmo em planos anface, aquele anface que eu já vos mostrei. Retinopatia diabética, o que é que nós conseguimos estudar aqui na retinopatia diabética? Temos, esta é uma imagem 12 por 12, como conseguimos perceber aqui no reporte do OCT que nos dá, conseguimos ter toda esta visualização, zonas de isquémia, zonas de proliferação, e podemos, aqui o mesmo corte com o fluxo sobreposto ao B-scan, que nos dá informação complementar muito importante para saber também se aquelas zonas de isquémia são zonas escuras, são zonas de isquémia ou zonas que têm fluxo ou menos fluxo, e podemos ver pela imagem que aquela zona que vemos aqui, se passarmos ao CTA, podemos identificá-la aqui muito bem, e comparando então com zonas em que vemos o fluxo sob o B-scan estrutural e conseguimos identificar muito bem todas essas estruturas. Em relação às oclusões vasculares, conseguimos aqui, eu mostro-vos aqui uma oclusão vascular inferior, em que vemos estas áreas de isquémia muito grandes, aqui centrado na mácula scan e aqui centrado no disco óptico, o dito mapa de densidades em que conseguimos perceber muito bem a diminuição da espessura no B-scan dessas zonas, e conseguimos perceber, comparando com a geografia que eu já vos mostro a seguir, que no OCTA conseguimos individualizar muito bem onde começa e acaba a isquémia e as alterações da circulação. Aqui vemos a angiografia do mesmo doente. E dentro destas patologias, depois agora voltamos outra vez ao nosso cubo. E o que é que vamos fazer? Vamos juntar todos estes dados. E juntando todas estas imagens, conseguimos ter uma noção perfeita da circulação, dos vários plexos, os superficiais, conseguimos individualizar muito bem e localizar todas aquelas alterações que nós encontramos com o B-scan, o estrutural, e com a circulação. Aqui as imagens agora que vemos que zonas em que não há circulação correspondem a zonas de quistos. Quistos estes que vemos também no anface. Aqui nós podemos brincar com toda esta informação. Habitualmente estas imagens aqui, quando há um reaparecimento dos quistos depois dos tratamentos, vemos que isso se localiza na mesma situação, nos mesmos pontos, são as mesmas zonas de fragilidade que vão alargar com a formação dos quistos. Isto é uma brincadeira com o Dr. Diogo Cabral, que trabalha connosco. Sandra. Já acabei. Obrigada. Escolher a lesão, escolher a terapêutica, ver o fator terapêutico e ver qual é o prognóstico da situação.